Eu acho que vocês entenderam a minha dificuldade de vários anos em entender o mapa de retorno tridimensional. Não, acho que agora ficou mais claro, mas MN, Magic Number, né? PNN 50, teoria do caos, né? Isso foi, deixa eu esclarecer, foi quando eu estava começando a namorar a professora Carize, a gente ficava discutindo a teoria do caos e o mapa de retorno tridimensional. Então a gente começou com um cenário que não era muito promissor, mas eu acho que depois de 17 anos as coisas se... o caos virá. Então aqui é mais uma foto do professor Jorge enfrentando desafios, acho que é a Indonésia, né, Marco? Na Indonésia, eu botei essa foto para apresentar o Marco, justamente porque eles têm diversas afinidades, e uma dessas afinidades é o gosto pelo surf. O Marco estava junto com o Jorge, ele foi para carregar a prancha do Jorge o tempo inteiro na viagem. Chegasse a surfar, Marco? Algumas vezes, tá. Próximo. Então, o professor Marco também foi aluno de mestrado e doutorado do professor Jorge. Eles têm 13 artigos juntos, em coautoria. Ele agora é o diretor do Laboratório de Hemodinâmica de Cardiologia Invasiva do Hospital Moinhos de Vento, é professor da nossa faculdade. Esse é um dos estudos que eles têm coautoria. Eu acho que esse foi, talvez, o estudo que tu foste orientador do Sandro, né? Então, foi a tua primeira orientação de mestrado. Então, na verdade, o Sandro é neto acadêmico do professor Jorge. Então, acho que isso mostra um pouquinho o impacto da trajetória do Jorge e do efeito dominó que isso gerou dentro do serviço de cardiologia. E agora o Sandro já é professor do nosso programa, já tem alunos de mestrado e doutorado, então já vai gerar a terceira geração pós-Jorge. Marco, então, vai nos falar sobre disfunção endotelial. Eu vou pedir para o Marco falar em, no máximo, 20 minutos para a gente chegar no tempo certo, senão a professora Sandra vai ficar muito brava. Obrigado, Rodi. Eu acho que eu consigo falar em menos até. Bom, agradecer, em primeiro lugar, não tem como não perder pelo menos um minuto, ou ganhar um minuto agradecendo a professora Sandra. A gente vê quanta gente presente aqui, que uma atividade como essa, sem nenhum tipo de auxílio direto, fomento da indústria, pode ser feita e com grande sucesso, trazendo nomes internacionais e etc. O Rodi já introduziu o resumo principal do meu relacionamento científico com o Jorge. Eu acho que eu não vou, então, passar muito tempo nisso, Rodi, senão nós não íamos conseguir ficar nem com 20, nem com 30 minutos, e até me causaria uma certa emoção que eu acho que agora eu não gostaria de passar. O Jorge teve vários papéis importantes, e além de tudo nós éramos muito amigos. O Rodi mostrou bem a fotografia da Indonésia, dentre outros momentos que nós passamos juntos. Então, vamos ao que hoje nós fomos solicitados, que é falar sobre a linha de pesquisa que eu desenvolvi ainda com ele e depois a gente continuou. Bom, tem que ser dito só antes disso, que o que teve de curioso nisso é que muito do que me aconteceu até hoje, eu dizia isso para o Jorge sempre, ele dizia que não, mas eu continuo achando que sim, é por sorte. Eu sou uma pessoa que acredito muito em destino e sorte. E o que aconteceu em 1994, quando eu estava na residência de cardiologia, que havia um congresso brasileiro de cardiologia em Porto Alegre, o Jorge estava organizando o congresso, era o presidente da comissão científica, e vários de nós tínhamos que fazer várias coisas, e aí precisou buscar no aeroporto. Ele me ligou de noite pedindo para mim buscar no aeroporto o principal convidado internacional do congresso, que era o professor Peter Gans, que muitos de vocês conhecem, ainda hoje talvez um dos principais nomes da área de endotélio cardiovascular, a parte toda de endotélio de coronárias. E eu disse, não, eu vou buscar, assim, o professor, o Picon não pôde buscar, então tu vai lá, busca ele, tenta levar ele para algum lugar. Bom, resumindo, eu busquei ele gostou muito de mim, eu era residente, aí ele me convidou para ir para Boston. Eu disse, olha, eu estou fazendo residência agora, não dá, tem mais 2 ou 3 anos aqui ainda. Não, mas eu deixo um lugar guardado para ti, eu vou acertar isso com o Jorge, quando tu terminar, tu vai. Bom,
ir para Boston para fazer pesquisa já é uma coisa interessante. Muitos de nós aqui presentes foram. Acontece que o que o Jorge queria de mim não é que eu fosse para Boston fazer pesquisa, e sim que eu fosse para Boston fazer hemodinâmica. O que aí realmente o furo é bastante mais embaixo, porque além de tudo precisa fazer todas as provas de validação, licença, para fazer justamente num dos lugares que bom, acho que Harvard dispensa comentários. E até hoje não aconteceu de outro hemodinamicista no Brasil fazer alguma formação clínica em Harvard nessa área. Não aconteceu antes de mim, nem depois. O Jorge botou na cabeça que eu ia fazer, eu tive talvez um pouco de competência de ter ido, mas a sorte, tudo começou de ter tido a vaga para ir, que foi por um encontro casual com o professor Peter Gens. Então eu me inseri na linha de pesquisa dele, isso serviu do professor Peter Gens, isso serviu como meu doutorado sanduíche, além de fazer a formação clínica lá em cardiologia intervencionista, eu fiz o doutorado sanduíche. A linha dele era uma linha bem determinada, com N publicações em Nature, Science, etc. E com um trabalho clássico que o grupo dele, o Paul Ludmer, foi colega do Jorge, casualmente quando o Jorge esteve em Boston fazendo formação clínica e de pesquisa nos anos 80, o Paul Ludmer, o primeiro autor desse estudo clássico do New England, era um colega de fellowship do Jorge, de turma. Então tinha mais essa afinidade. Eles eram muito amigos também. E foi demonstrado nesse trabalho clássico que o endotélio coronariano ele reage de forma diferente a diversos estímulos. Quando o endotélio está funcionalmente íntegro, por exemplo, quando ele é submetido à infusão intracoronária de acetilcolina, quando ele está funcionalmente prejudicado, ele quando sofre vasoconstrição quando em contato com a acetilcolina. E logo após existe vasodilatação com nitroglicerina. Então isso provou em seres humanos, em coronários, um conceito que já era prévio, mostrado em aorta de coelhos, e que o endotélio também em seres humanos e nas coronárias de pacientes poderia reagir de forma diferente aos estímulos, e mostrando que havia disfunção endotelial quando da presença de não dilatação junto à infusão de acetilcolina. É sabido que o endotélio é também, além de produzir óxido nítrico, que é a razão pela qual ele promove a vasodilatação quando funcionalmente intacto, ele também produz outras substâncias, dentre as quais o mais potente das substâncias vasoconstritoras endógenas, que é a endotelina. Na verdade, a endotelina pertence a uma família de 3 endotelinas, e a Nasejawa foi o descobridor da endotelina. É um peptídeo de 21 aminoácidos e tem essas características. Ela atua basicamente em 2 receptores, os receptores A e B, mas os receptores da endotelina não estão presentes só no endotélio, e tampouco a endotelina é produzida apenas no endotélio. O nome é endotelina, mas ela atua em vários outros receptores, dentre os quais estímulos como a trombina, a própria adrenalina, a angiotensina 2 e o estresse de cisalhamento podem liberar a produção de endotelina 1, que é a mais importante delas, e os receptores ETA presentes nas células musculares lisas vão produzir a vasoconstrição, é o efeito mais proeminente, mas também nós vimos aí que havia um efeito de proliferação das células musculares lisas, e isso depois vai ter importância muito central no outro estudo que eu mostrarei a seguir. Os receptores ETB, localizados tanto no endotélio próprio quanto nas células musculares lisas, ao contrário, quando em contato com a endotelina, ela promove vasodilatação. Então, a endotelina pode também promover vasodilatação, dependendo do tipo de receptor que ela atua. A ideia desse trabalho, a qual eu tive a oportunidade de participar e que serviu como parte da minha tese de doutorado, foi que um bloqueador da endotelina, dos receptores A, especificamente dos receptores A, onde ela promove vasoconstrição, a infusão contínua dele pudesse promover vasodilatação coronariana e explicar, em parte, o que mantém o tônus arterial das coronárias em repouso. Essas são só apenas outras informações mostrando a presença de níveis aumentados de endotelina em placas ateroscleróticas obtidas através de aterectomia de coronárias.
Esse é um outro estudo que nos serviu de base teórica, e que o Bosentan, que é hoje utilizado ainda, já bastante ainda utilizado para tratamento de hipertensão pulmonar, é um antagonista de receptores A e B, e não só A. Ele, quando feita a infusão sistêmica do Bosentan, poderia se obtinha vasodilatação coronariana. Mas nunca tinha se feito infusão intracoronária de algum antagonista de endotelina, muito menos dos receptores apenas dos receptores A, nos quais ela promove a vasoconstrição. Então, a hipótese, nossa hipótese nesse estudo foi que a endotelina 1 seria responsável por manter o tônus fisiológico das artérias coronárias normais e pelo aumento do tônus coronariano nas artérias com doença aterosclerótica, em especial no local da lesão obstrutiva. E que a infusão do antagonista seletivo dos receptores ETA da endotelina iria levar a uma maior vasodilatação justamente nos locais onde tem maior concentração de endotelina, que é na placa aterosclerótica. Esse trabalho foi publicado no Circulation. Ele também teve editorial, como o Rui falou, porque ele mostrou, no caso dele, mostrou de forma categórica, pela primeira vez, que vocês vão ver os resultados, que a endotelina é a responsável por a manutenção do tônus coronariano em seres humanos. Os objetivos, então, foram ver justamente a contribuição da endotelina 1, alterações de fluxo e alterações de diâmetro epicárdico no tônus coronariano de pacientes com doença aterosclerótica. Para isso, nós avaliamos pacientes que tinham de 18 a 75 anos, que estavam sendo encaminhados para cateterismo cardíaco, seja pela presença de angina ou algum quadro incaracterístico de dor torácica. Dividimos os pacientes num grupo normal, que eram os pacientes que tinham coronárias sem lesões significativas, que não tinham nenhuma lesão com pelo menos 50% de estreitamento, e o paciente, desculpe, 30%, e o grupo com doença coronariana, que eram aqueles pacientes que tinham pelo menos uma estenose de 30% em alguma das artérias coronarianas. Esse foi o desenho do estudo. Nós, então, colocamos um catéter chamado um catéter guia, um catéter terapêutico, que é usado normalmente para angioplastia. Por dentro desse catéter, um fio guia semelhante ao que se usa normalmente para fazer uma angioplastia coronariana, com a diferença que esse fio guia ele tem uma capacidade de avaliar o fluxo da coronária através de Doppler, o mesmo Doppler que é usado no ecocardiograma e para fazer Doppler periférico. Esse é um fio guia que faz avaliação de Doppler intracoronário. E por cima do fio guia um catéter de infusão, no qual nós fazíamos a infusão contínua seletiva intracoronária dessa substância chamada BQ123, que era o antagonista seletivo dos receptores A da endotelina 1, e assim nós avaliávamos a resposta dessa infusão através de variações no diâmetro epicárdico por angiografia quantitativa. Nós fizemos bastante isso com a Sandra recentemente em outros estudos aí, e através da avaliação de fluxo medida diretamente pelo Doppler intracoronário. A droga era infundida por quase 60 minutos e logo após eram feitos então as angiografias basais, 15, 30, 45 e 60 minutos, e no final disso a infusão de nitroglicerina. Era feita a angiografia quantitativa em 3 segmentos das coronárias, que era da coronária infundida e da coronária não infundida, da coronária que servia de controle. Em todos os pacientes era feita uma avaliação de uma coronária infundida e de uma coronária que não era infundida seletivamente, em 3 pontos, e a pessoa que fazia a avaliação angiográfica era cega para saber se o paciente tinha ou não recebido pelo estágio do estudo, ou seja, do estudo, perdão, em que parte estava a infusão, se era na infusão no início, quando a infusão era menos, ainda menos potente, ou no final, quando a dose já era maior. E nós, então, avaliamos dois aspectos. A chamada velocidade do fluxo medido pelo Doppler, como eu falei anteriormente, e o fluxo, que é uma derivada da velocidade, versus a área de seção transversal obtida através da variação do diâmetro.
Esses são os pacientes, foram 16 pacientes, 8 pacientes no grupo normal e 8 pacientes com algum grau de doença coronariana, os fatores de risco muito parecidos. A diferença predominante era que no grupo com doença coronariana havia mais homens, o que não surpreende, do que no grupo normal, que eram pacientes predominantemente com dor atípica, o que é mais frequente em mulheres, a gente sabe isso da literatura também. Esses foram os achados hemodinâmicos. A gente tinha que ver se não havia modificações hemodinâmicas significativas que pudessem justificar, e houve, ao longo da infusão do medicamento, houve uma queda pequena, porém significativa, da pressão média desses pacientes. Esse é o principal resultado do estudo, e nós podemos ver que a infusão do antagonista dos receptores A da endotelina 1 nos pacientes no vaso que tinha infusão direta, produzia uma dilatação significativa da coronária em relação ao vaso controle, que não recebeu a infusão de nenhuma droga. E isso resultou em aumento do fluxo, às custas do aumento do diâmetro, já que o fluxo é uma derivada do diâmetro e da velocidade. Não houve aumento significativo da velocidade do fluxo medida pelo Doppler, e sim do volume de fluxo, que é essa derivada de velocidade e diâmetro. E vejam, rapidamente para vocês verem, os dois vasos que eram chamados de controle, tanto nos pacientes que tinham doença coronariana, mas que também tinham um vaso normal, e no vaso normal dos pacientes que não tinham doença coronariana, não sofreu nenhuma alteração, como nós esperávamos, já que a infusão foi seletiva no outro vaso. Nos pacientes que receberam infusão do medicamento, mas não tinham doença coronariana, houve um pequeno aumento do diâmetro do vaso. Nos pacientes em que tinham recebido a infusão do medicamento e tinham doença coronariana, o incremento do diâmetro foi maior ainda. E no local da lesão, exatamente no local da lesão, o incremento foi muito maior ainda. Então, quando nós nos perguntamos em quanto do tônus vasomotor basal a endotelina pode contribuir, essa foi a pergunta, e para isso a gente fez uma comparação da dilatação máxima obtida por esse medicamento, do antagonista da endotelina, e da dilatação máxima obtida pela nitroglicerina. E se pôde depreender que no local da estenose, até quase a totalidade do aumento do tônus que está presente na doença aterosclerótica se deve à presença da endotelina produzida no local da placa. E em pacientes com doença aterosclerótica, em até quase 80% do aumento do tônus, que a parte da doença aterosclerótica não se deve apenas à lesão em si, e sim a uma vasoconstrição que muitas vezes é imperceptível ao olho, mas essa vasoconstrição se deve à produção de endotelina. Então, esse foi, em resumo, o que nós obtivemos, e publicamos esse trabalho logo em seguida. Bom, esse só o sumário, mais uma vez, que a endotelina contribui de forma definitiva para o tônus fisiológico basal de artérias coronarianas e conta para quase a totalidade do aumento do tônus presente nesses pacientes. Esse é o trabalho que o Rode mostrou, eu vou rapidamente discorrer sobre ele. Foi aquele pequeno slide. Logo que eu cheguei aqui, apresentei o doutorado nesse mesmo auditório, até o Peter Gans estava presente, foi uma apresentação interessante, foi em inglês, foi uma das poucas vezes que se fez isso, né, Sandra, aqui, e ele veio para a minha apresentação da tese de doutorado, e logo eu me transformei, eu tive a oportunidade de ser orientador de mestrado, inicialmente mestrado, depois doutorado, e o Sandro foi o meu primeiro aluno. Eu quis dar continuidade à linha de endotélio, mas não necessariamente através da avaliação de função endotelial, mas utilizando ainda a endotelina como uma medida de avaliação da função endotelial. Então, como a gente trabalha muito com reestenose, e a endotelina, como eu mostrei para vocês anteriormente, além de produzir vasoconstrição, ela atua nas células musculares lisas, fazendo uma importante proliferação, estimula a proliferação das células musculares lisas. E a proliferação das células musculares lisas é a principal causa de reestenose intraestente, por vários mecanismos inflamatórios. Nós postulamos a hipótese de que a endotelina pudesse estar intimamente associada à reestenose intraestente,
mediando essa proliferação exagerada que ocorre nos pacientes que têm restenose. Então, eu tive a oportunidade de orientar o Sandro. Esse foi o meu primeiro trabalho feito logo que eu cheguei dos Estados Unidos, e ele foi publicado no American Journal of Cardiology. Então, esses são só a base teórica, mas tá tranquilo, eu já havia falado para vocês anteriormente. E os nossos objetivos, então, nesse estudo foram avaliar as modificações dos níveis plasmáticos de endotelina 1 em pacientes submetidos a stent coronariano. E também por que a endotelina 1 foi utilizada? Porque se sabe que o implante de stent leva à disfunção endotelial aguda. E a endotelina é um marcador de disfunção endotelial. Então, se o stent leva à disfunção endotelial, se tem aumento de endotelina, possível aumento de endotelina após o implante de stent. Em modelos, havia já demonstração que isso ocorria em modelos não em seres humanos. Então, isso talvez pudesse explicar em parte, ou pelo menos em boa parte, o porquê da proliferação exagerada das células musculares lisas que levaria à restenose. Nós também tínhamos por objetivo determinar se existe uma associação entre os níveis de endotelina e a ocorrência da restenose. Bom, esse foi um estudo observacional, prospectivo. Nós avaliamos também, de novo, pacientes com 18 a 75 anos que tinham indicação de implante de stent, já para os seus médicos assistentes, e com angina estável ou isquemia detectável. Excluímos pacientes com insuficiência cardíaca grave, síndromes coronarianas agudas, neoplasia e doenças do colágeno, porque essas são situações que sabidamente elevam marcadores inflamatórios e a endotelina costuma estar elevada nessas situações. Nesse estudo, então, o protocolo de pesquisa foi relativamente simples. Logo antes do implante de stent era coletada uma amostra de sangue que servia para a medida da endotelina basal. Esse sangue era centrifugado, levado ao freezer e congelado. Logo após o implante de stent era feita uma outra dosagem, uma outra amostra de sangue para a dosagem da endotelina imediatamente após o implante de stent. E aí que vinha a grande dificuldade do estudo, e por essa razão que ele foi publicado no American Journal of Cardiology, não há nenhuma dúvida. Foi que nós conseguimos fazer com que os pacientes, 6 meses depois, mesmo estando bem, voltassem para fazer uma coronariografia de controle, fizessem uma nova avaliação para nós termos a ideia do diâmetro e avaliarmos angiograficamente aqueles que tiveram restenose, aqueles que não tiveram restenose, e fazer uma nova medida plasmática de endotelina. Então, os resultados, dos 50 pacientes que nós incluímos, 9 se perderam por razões variadas. Então, a amostra inicial tinha 41 pacientes, dos quais 3 pacientes receberam 2 stents, totalizando, então, 41 pacientes com 44 stents. As características basais desses 41 pacientes são as de sempre. O que chama atenção nesse estudo, que não é exatamente o de sempre, é a taxa de diabéticos. Nós tínhamos quase 45% de diabéticos, e em média os ensaios clínicos na nossa área de cardiologia intervencionista tem 20 a 25% de prevalência de diabetes. Nós dividimos os pacientes em 2 grupos: os que tinham tido restenose angiográfica é um critério dicotômico, avaliado pela presença de uma lesão de pelo menos 50% no interior do stent, e aqueles que não tiveram restenose porque não tinham tido nenhuma lesão intra-stent de até 50%. Isso a gente só pôde fazer depois que os pacientes voltaram 6 meses e a gente fez a angiografia de controle. E não houve diferença, deve-se dizer, entre os grupos com e sem restenose em relação àquelas características basais. Essas são as características angiográficas, e claro que os pacientes que tinham restenose tinham maior perda luminal do que aqueles, e tinham maior grau de estenose residual do que aqueles pacientes que não tinham restenose, porque essa é a definição angiográfica de restenose. Esse é o principal resultado do estudo. Então, o que nós demonstramos? Que, através de análise de variância de dupla entrada, isso era uma outra coisa que o Jorge primava muito, a análise dele, da vida dele, era sempre a nova de dupla entrada. A gente sempre tentava fazer outras formas de análise, vamos analisar só a parte final, não. Tem que fazer a nova com dupla entrada para medidas repetidas, sempre, era sempre isso. O Flávio lembra, não aceitava nenhum outro estudo, a análise era sempre essa aí, né? Enfim. Então, nós demonstramos que os pacientes que havia um pico significativo de endotelina
imediatamente após o implante de stent, tanto nos pacientes que tinham tido restenose como aqueles que não tinham tido restenose, e isso se normalizava ao longo dos 6 meses. Mas não houve nenhuma correlação, isso é uma correlação linear, em que a gente tentou correlacionar os níveis de endotelina pré-stent, basais, portanto, pós-stent, o delta endotelina, que é o pré e pós-stent, e a endotelina de 6 meses com a chamada perda luminal tardia, para ver se havia uma correlação dos níveis de endotelina, se eles poderiam predizer a presença de restenose. E não houve nenhuma diferença, nenhuma associação significativa. Então, em conclusão, nós pudemos concluir, e isso foi o mais importante desse estudo, porque havia dúvidas se isso ocorria ou não, que sim, existe um aumento significativo dos níveis de endotelina após o implante do stent, e isso provavelmente reflete ou é um marcador da disfunção endotelial associada à lesão provocada pelo stent. Entretanto, os níveis de plasmáticos de endotelina não são preditores e nem associados com a presença de restenose em 6 meses. Acho que basicamente era isso, consegui me manter, sobrou uns 2 minutos talvez. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e estou aberto à discussão, se for o caso, para umas perguntas.